Olá, meu nome é Marcelo Freitas e este é mais um vídeo em que eu defendo a preservação do texto do Novo Testamento usando a linha de transmissão da família 35. Neste vídeo aqui, nós vamos dar uma resposta. Este vídeo é uma resposta ao Marcelo Berti. Para isso, eu preciso conceituar o tema e trazer uma delimitação do assunto. Lembramos que esse assunto na academia é chamado de crítica textual. Nós desejamos trazer o assunto sem rodeios. Portanto, a nossa definição de crítica textual é a reconstrução de um texto que é considerado perdido. Perdido no sentido de que ninguém sabe dizer com certeza qual texto é. É por isso que ninguém faz crítica textual em documentos que a redação original é conhecida. Só existe crítica textual em documentos que não sabemos o que estava escrito nos originais e desejamos saber. Como nós defendemos a preservação do texto do Novo Testamento, o Dr. Pickering ele não se considera um crítico do texto. Ele se considera um estudioso do texto. Quanto ao Marcelo Berti, o Berti é uma pessoa que eu pude dialogar por WhatsApp, tive conversas por ligações telefônicas, uma delas durou mais de 1 hora, e eu posso assegurar que as minhas impressões são de uma pessoa muito simpática, gentil, amigável e cristã. Eu não tive nenhum problema de relacionamento com ele e certamente a forma amigável e companheira que ele me tratou foi determinante para isso. Portanto, tenho no mínimo 2 referências de pessoas gentis na crítica textual: o Marcelo Berti e o Carlos Xavier do canal Teodidatas. Com isso eu quero dizer que ficarei muito triste se, devido ao meu temperamento, qualquer palavra minha for interpretada de forma ofensiva ou agressiva. Eu já estou declarando expressamente que eu respeito o Berti. Meus contra-argumentos são estritamente acadêmicos e no assunto crítica textual, o Berti é um precioso irmão em Cristo. Mas o Berti fez um vídeo com o Paulo Won em que ele defende o texto crítico e fez críticas específicas à família 35. Eu gostaria de parabenizar o Paulo Won pela iniciativa da live, já que ele dialogou com o Berti e esclareceu aquilo que o mundo acadêmico enxerga como falha no ensino da família 35. Essa live, contudo, foi publicada em 2 vídeos. Um deles abarcou todo o tema que eles queriam e no outro ele fez um corte que ficou apenas com a parte da família 35. Vamos pescar então alguns pontos globais, mas o âmago é a família 35. O Berti de início recusou o título de especialista em crítica textual dado pelo Paulo Won, mas o Berti é um estudioso do assunto, apto à exposição do tema e certamente mais bem qualificado que eu na crítica textual de forma global. O Berti também foi professor de um mini curso de crítica textual do Instituto Schaeffer, que foi veiculado no YouTube pelo 2 Dedos de Teologia. Mas, infelizmente, os vídeos do 2 Dedos de Teologia na crítica textual foram, mais uma vez, com conteúdo desatualizado. Isso é muito triste. Eu já tive a oportunidade de esclarecer em correções objetivas em 2 vídeos que eu fiz, eles estão aqui na descrição, em que o Iago Martins, entre outras improcedências, disse que os manuscritos mais parecidos tinham de 6 a 8 diferenças por capítulo. E com o professor Berti, o 2 Dedos de Teologia também escolheu já fazer nascer o curso com um conteúdo desatualizado. Investiu-se em um belo cenário, uma bela tecnologia, um excelente professor, mas o Dr. Pickering foi citado várias vezes
com escritos defendendo teorias que ele defendia no século passado, quando ele nem tinha começado a cotejar manuscritos. A teoria do texto majoritário stricto sensu, em que basta se encontrar a maioria absoluta dos manuscritos para se achar o texto original, um processo meramente matemático desde que haja maioria absoluta. Ou seja, o Dr. Pickering foi citado várias vezes no curso, mas em nenhum momento se falou em família 35, que é o que ele defende hoje. O assunto era o texto majoritário stricto sensu. Eu perguntei ao Bert no YouTube o motivo dessa desatualização e, como resposta, ele me disse que o livro mais lido do Pickering era em defesa do texto majoritário e que o material do aluno ele faz a observação que o Pickering não defende mais o texto majoritário stricto sensu. Eu considero isso especialmente lamentável, pois quem for instruído apenas pelos vídeos do Dois Dedos de Teologia não saberá que a aula já nasceu desatualizada e que há no mercado 2 livros específicos sobre o magistério do Dr. Pickering atualizados. Deus preservou o seu texto e o que eu sou coautor, que é Família 35, texto original do Novo Testamento, exposição de evidências, livro publicado em 2020. Ou seja, não vi motivos para o Dois Dedos de Teologia não produzir um material atualizado. Já que eles escolheram citar o Dr. Pickering, eu lamento que eles não tenham esclarecido nos vídeos que o Dr. Pickering não defende aquilo que eles ensinaram. Eu lamento o ocorrido. Então, voltando ao assunto deste vídeo, eu pretendo abordar a bela live do Paulo On com o Bert e garimpar os esclarecimentos que estão atualizados do curso do Dois Dedos de Teologia, que são servíveis por guardarem pertinência com o nosso tema da família 35. Já no início da parte específica da família 35, o Bert e o Paulo On esclareceram que a família 35 é desconhecida no mundo acadêmico. Paulo On citou que cursou o seminário teológico de Edimburgo com o professor Paul Foster e diz que não ouviu nada na universidade, ouviu apenas depois. Alguém pode achar, como eu achei, que nas entrelinhas havia a mensagem de que se a família 35 fosse relevante de fato, ela deveria ter sido abordada nas renomadas aulas. Como ela não estava nem na ementa e nem foi citada pelo grande professor, ela provavelmente é bastante irrelevante. O Bert foi pelo mesmo caminho, dizendo que nunca tinha ouvido falar e indicando inclusive que se trata de um fenômeno nacional e é aceita por leitores talvez menos preparados para o diálogo acadêmico. Eu acho que ele estava falando de mim. Como eu busquei diálogo com alguns professores e não consegui conversas ou lives, então para mim é gratificante saber que eles estão quase sendo obrigados a abordar o tema porque os próprios alunos estão levantando as perguntas. Certo é que o nome Família 35 foi inventado, foi dado pelo próprio Dr. Pickering e ele só chamou assim em 2014. Portanto, só de ouvir falar em Família 35, alguém pode achar que isso já mostra uma rápida circulação, já que o nome é uma criança com 7 anos de vida. Mas antes de Família 35, o Pickering chegou a chamar de Família 18 e Van Soden, que faleceu em 1914, chamou de KR. Mas é importante ficar claro que seja qual for o nome que se queira dar ao grupo, o importante são os manuscritos. O nome só tem relevância se vier acompanhado dos pressupostos para dar o rótulo. E os manuscritos não foram inventados pelo Dr. Pickering. Ele apenas os identificou e estudou, algo que qualquer erudito poderia ter feito. Mas por que eu não considerei honesta e achei bastante enviesada
a argumentação deles, porque eles não esclareceram em nenhum momento que a família 35 é o maior grupo de manuscritos existentes no Novo Testamento. Não esclareceu que o texto é coeso, é coerente, com uma elevadíssima qualidade de ortografia, poucas ou nenhuma variante conforme o livro, e que domina de 16 a 18% dos manuscritos de texto corrido. Eu pergunto a você que me assiste, você acha normal que a academia, os seminários teológicos, nem passe por esse grupo em suas explicações para esclarecer a suposta irrelevância? Ensinar crítica textual sem abordar um grupo de manuscrito com essas características? Mas a pergunta que o Bert fez na live foi: será que precisamos levar a sério o que esse texto diz? O livro do seguidor do texto crítico, Wilson Paroski, nos dá uma dica sobre a resposta que se pretende dar na página 59. Ele diz: em virtude da suposição de que, por sua data recente, os manuscritos minúsculos pouco ou nada acrescentariam aos trabalhos crítico-textuais, eles foram largamente ignorados até o início do século XX. Não há dúvidas de que a grande maioria deles possui pouco ou nenhum valor crítico. Eles não são relevantes senão apenas como testemunha da história medieval do texto do Novo Testamento. Ou seja, Paroski nos esclarece que a suposição da realidade gerou o resultado de ignorá-los. Nessa referência ainda há o rodapé 83, que diz: o texto da grande massa dos manuscritos minúsculos, diz Kenyon, é de caráter secundário e, por isso, tem pouco a ver com a restauração do texto primitivo, que é o objetivo primário da crítica textual. Perceba o comentário: pouco ou nenhum valor crítico, caráter secundário. Esses são os manuscritos que o Dr. Pickering defende que precisam ser cotejados e agrupados em família. Então vamos lá. Te parece honesto quando os eruditos citam o Novo Testamento e dizem que é o texto mais copiado do mundo? Citam números impressionantes de cópias, perto de 6.000, mas não esclarecem que eles mesmos tratam esses manuscritos como irrelevantes? Ou seja, é só depois de descartar 95% dos manuscritos é que as evidências são relevantes. E fica claro para quem ouve que o texto majoritário, na maioria das vezes, está acompanhado de mais de 90% dos manuscritos, mas com 95% dos manuscritos deixados de lado. Aí sobram 1, 2% que são os manuscritos alexandrinos, os manuscritos do Egito. Como é o texto desses manuscritos? Eles são lotados de variantes, cheio de erros e contradições. Então é preciso que fique muito claro que se eu pego um documento com um texto mal escrito e digo que o texto é péssimo, eu estou demonizando o texto ou estou descrevendo o texto? Então eu não estou xingando o copista, eu estou analisando o trabalho dele. E é preciso ficar claro que eu não sei a intenção do copista ao produzir um documento com tantos erros, mas eu sei o contexto do Egito naquele período. Então fazer uma cópia cheia de falhas em si não é o problema. Eu não sei a finalidade, o propósito do copista ao fazê-la. O problema sim é dizer que esse texto ruim, cheio de erros, de variantes, é o melhor, exclusivamente porque é um texto que foi escrito em um material, em um papiro, em um pergaminho que é antigo, que a datação é antiga. Isso é o problema, principalmente quando o assunto é palavra de Deus. Faz algum sentido para você não abordarem isso nos seminários de forma clara? Portanto,
em relação ao primeiro livro do Pickering, The Identity of the New Testament Text. Muitas pessoas interpretaram que as colocações dele eram muito válidas, mas eles não poderiam acatá-las oficialmente por falta de alternativa. Para se evidenciar as falhas do texto crítico, seria preciso substituir por uma teoria melhor. Mas, sem a análise, sem o cotejo dos manuscritos, como encontrar uma teoria melhor? No caso, estamos falando de algo escrito em 1954. Hoje, a realidade é outra. A mudança de paradigma é uma questão de tempo. Já fizemos e está publicado o nosso livro. Este foi apenas o primeiro vídeo da resposta ao Marcelo Berti. Um vídeo com menos edições que o habitual, já que isso é muito trabalhoso. Eu que gravo e edito os vídeos. Peço a compreensão de todos pela demora em responder essas colocações. Deus preservou o seu texto, nós sabemos qual é. Obrigado e até o próximo vídeo.